Depois de organizar a vida financeira, muita gente trava numa pergunta muito comum. Tá, e agora? O que eu faço com o dinheiro? Você não está mais no caos. Já entende melhor seus números, parou de se perder, mas fica aquela sensação de dúvida, de insegurança, sem saber qual é o próximo passo. Isso é normal. Hoje vamos analisar como montar a sua primeira estratégia simples, sem complicação, sem termos difíceis e sem promessas falsas. Nada mirabolante, nada que não caiba na sua realidade. Só o que realmente faz sentido para quem está começando e quer direção ao dinheiro sem voltar ao improviso. Se você chegou até aqui na organização, esse vídeo é exatamente o próximo passo da sua jornada. Antes de tudo, vamos alinhar algo muito importante. Quando a gente fala em estratégia financeira, muita gente já imagina algo complicado, cheio de termos difíceis, planilhas complexas e decisões que parecem fora da realidade. Mas fica tranquilo, porque estratégia financeira não é algo complexo. Não é coisa de especialista, não é coisa de quem tem muito dinheiro. Estratégia na prática é algo muito mais simples do que parece. É apenas decidir o que fazer com o dinheiro, de forma consciente, repetível e sustentável. É sair do improviso. Aqui não tem pressa. Aqui, estratégia tem processo. A maioria das pessoas erra porque quer montar estratégia perfeita logo no começo, ou logo de cara. Quer acertar tudo de uma vez, quer fazer igual quem já está em outro nível e acaba não fazendo nada. Entenda uma verdade importante. Uma estratégia simples, bem feita, vale mais do que uma estratégia perfeita que nunca sai do papel. Estratégia não precisa ser sofisticada, ela precisa funcionar na sua realidade. Quando decidimos antes o que fazer com o dinheiro, evitamos decisões por impulso, evitamos erros desnecessários e principalmente evitamos voltar para o caos. A ideia aqui é mostrar isso com calma, sem pressão, sem complicação, porque quando a gente entende que estratégia é um processo e não um evento, tudo começa a fazer mais sentido. É a partir daqui que montar a estratégia deixa de ser algo distante e passa a ser apenas o próximo passo natural da organização financeira. Então vamos lá. O que é uma estratégia simples? Antes de qualquer investimento, antes de qualquer aplicação ou decisão mais elaborada, é importante entender o que realmente é uma estratégia simples. Muitos complicam esse conceito, mas na prática ele se resume a 3 perguntas muito claras. Onde guardar o dinheiro? Por quanto tempo guardar ou aplicar o dinheiro? E qual é o objetivo disso? Se sabemos responder isso, já temos uma estratégia. Estratégia simples não é tentar ganhar muito rápido. Não é buscar atalho nem correr atrás de promessas que parecem boas demais para ser verdade. Na verdade, o principal papel da estratégia é evitar erros. Erros que nos fazem perder dinheiro, erros que fazem a gente se frustrar, erros que fazem a gente voltar para o aperto financeiro. Quando não temos estratégia, cada decisão vira emoção. Um dia queremos guardar, no outro queremos gastar, depois queremos investir em algo que não entendemos direito. Estratégia é exatamente o oposto disso. Estratégia é decidir antes, com calma, com consciência, para não agir por impulso depois. Quando decidimos o que fazer com o dinheiro, criamos limites. E limites nos protegem. Passamos a saber por que estamos guardando,
por quanto tempo aquele dinheiro vai ficar ali e o que você espera dele. Isso traz clareza, e clareza traz segurança. Uma estratégia simples funciona porque ela respeita a sua realidade. Ela não exige perfeição, ela exige consistência. E quando entendemos isso, fica muito mais fácil dar o próximo passo. Porque agora que o conceito está claro, é hora de olhar para algo essencial, o objetivo do dinheiro, que é o que dá sentido a toda estratégia bem feita. Precisamos definir o objetivo do dinheiro. Aqui está um ponto que muda completamente o jogo. Todo dinheiro precisa de um objetivo. Quando o dinheiro não tem um objetivo, não tem um destino, ele vira confusão. Guardamos sem saber para quê, gastamos sem saber ou sem perceber e depois sentimos que nada avançou. Por isso, antes de decidir onde colocar o dinheiro, precisamos decidir também qual é o prazo, se é curto, se é médio, se é longo prazo. Dinheiro sem prazo vira ansiedade e a ansiedade faz a gente tomar decisões ruins. Quando definimos o prazo, damos clareza para a estratégia. Sabemos quanto tempo aquele dinheiro vai ficar parado e qual o papel ele cumpre na nossa vida. Na prática, isso pode ser muito simples. O primeiro objetivo é fazer uma reserva. É o dinheiro que fica ali para imprevistos, emergências, segurança. Não está ali para crescer rápido, ele está ali para nos proteger. O segundo objetivo é a estabilidade. É o dinheiro que ajuda a manter a nossa vida em ordem, evita que criemos mais dívidas, dar previsibilidade. Esse dinheiro traz equilíbrio e tranquilidade para o nosso dia a dia. E o terceiro objetivo é o crescimento. Aqui entra o dinheiro que pode ficar mais tempo investido, trabalhando com o tempo a nosso favor. É onde passamos a pensar no futuro com visão, com paciência. Quando separamos o dinheiro por objetivo, tudo fica mais simples. Paramos de misturar prazos, paramos de correr riscos desnecessários e começamos a tomar decisões mais conscientes. Cada objetivo pede um tipo de cuidado. Cada prazo tem também uma estratégia diferente. E quando o dinheiro tem objetivo, ele começa a fazer sentido dentro da nossa vida financeira. O que facilita muito o próximo passo, que é entender como dividir esse dinheiro de forma simples, sem complicar e sem se perder no caminho. Por isso precisamos dividir o dinheiro em partes simples. Uma das maiores confusões de quem está começando a montar uma estratégia é achar que precisa escolher uma coisa só para fazer com o dinheiro. Ou guardar tudo, ou investir tudo, ou usar tudo para pagar contas. Mas a verdade é que não é preciso escolher uma coisa só. Podemos dividir, ou melhor, devemos dividir. Dividir o dinheiro em partes simples traz clareza, mesmo quando o valor é pequeno. E clareza é o que mantém a estratégia funcionando no longo prazo. Um modelo simples e muito eficiente é dividir em 3 partes. A primeira parte é para a segurança. Esse dinheiro tem a função de nos proteger. Serve para imprevistos, emergências, tranquilidade. Não é para correr riscos, é para dar estabilidade emocional. E a segunda parte é para a organização. Aqui entra o dinheiro que mantém a nossa vida em ordem. Contas em dia, ajustes, equilíbrio mensal. Essa parte evita que a gente volte novamente para as dívidas ou para nossa bagunça, nossa organização financeira desequilibrada. E a terceira parte é o crescimento. É o dinheiro que pode trabalhar com o tempo. Mesmo que hoje seja pouco, carrega uma visão de futuro.
Quando fazemos essa divisão, algo muda. Paramos de misturar tudo, paramos de tirar dinheiro da segurança para gastar, paramos de colocar dinheiro de curto prazo em risco. Mesmo com pouco dinheiro, essa divisão traz organização mental. E a gente passa a saber exatamente qual é o papel de cada parte. E quando cada parte tem um papel definido, fica muito mais fácil dar o próximo passo. E o próximo passo é escolher os instrumentos certos para cada objetivo, sem confusão e sem decisões impulsivas. Importante escolher instrumentos compatíveis. Depois de definir o objetivo e dividir o dinheiro em partes simples, chegamos a esse ponto decisivo. Escolher os instrumentos certos para cada objetivo. E aqui existe uma regra muito importante que evita muita dor de cabeça. Cada objetivo pede um tipo de investimento. Não faz sentido tratar todo o dinheiro da mesma forma. Dinheiro de curto prazo precisa de segurança. Dinheiro de longo prazo pode aceitar mais oscilação. Por isso, segurança pede segurança. Não adianta querer alto rendimento com dinheiro que podemos precisar a qualquer momento. Um erro muito comum é colocar o dinheiro de curto prazo em risco. É usar dinheiro da reserva, do aluguel, da conta do mês, em algo também que pode oscilar. Quando isso acontece, a estratégia se quebra. Escolher instrumentos compatíveis é respeitar o prazo e o propósito do dinheiro. É entender que não existe investimento bom ou ruim isoladamente. Existe investimento adequado ou inadequado para cada objetivo. E aqui entra um princípio essencial: começar simples. Não precisamos começar pelo mais sofisticado, precisamos começar pelo que entendemos. Quando entendemos como o investimento funciona, ficamos mais tranquilos. Não entramos em pânico, em oscilações normais e nem tomamos decisões por impulso. Começar entendendo nos protege de erros desnecessários, protege nossa estratégia no longo prazo. Quando cada parte do dinheiro está no lugar certo, a estratégia começa a funcionar de forma natural. E isso prepara o terreno para algo muito importante, que é aprender a repetir o básico, sem mudar toda hora e sem se perder no meio do caminho. Ou seja, repetir e não complicar. Aqui está um princípio que separa quem constrói de quem se perde no meio do caminho. Porque estratégia não é mudar toda hora. Muita gente acha que está errando porque não vê resultado rápido e aí começa a trocar tudo, muda investimento, muda plano, muda ideia e nunca dá tempo de nada funcionar. Mas a verdade é que estratégia não é sobre genialidade, é sobre repetição do básico bem feito. Quando encontramos uma estrutura simples, que faz sentido para a nossa realidade, o melhor que podemos fazer é repetir. Todo mês, com calma, sem ansiedade. Constância constrói mais do que genialidade. Quem tenta ser muito esperto acaba se complicando. E mantém o simples acaba avançando. Repetir o básico cria também hábito, e hábito cria disciplina, e disciplina cria resultado. Não é preciso estar sempre mudando para estar evoluindo. Às vezes evoluir é continuar fazendo certo mesmo quando parece pequeno. A estratégia simples funciona justamente porque ela não depende de motivação, depende da rotina. Quando entendemos isso, a pressão diminui. Paramos de nos comparar, paramos de achar que estamos atrasados e passamos a confiar no processo. Porque quando nos organizamos, definimos o objetivo, escolhemos instrumentos compatíveis e repetimos com constância, algo importante acontece. O dinheiro começa a trabalhar de forma previsível
sem sustos e sem bagunça. E é exatamente esse entendimento que permite fechar essa estratégia com maturidade, com clareza e confiança no caminho que estamos construindo. Então, para concluir, montar a primeira estratégia simples é de verdade um divisor de águas. É aqui que saímos do improviso e entramos no controle. Paramos de reagir ao dinheiro e começamos a decidir o que fazer com ele. Mesmo com pouco dinheiro, passamos a ter direção e a direção muda tudo. Não é sobre acertar tudo de primeira. Não é sobre montar a estratégia perfeita. É sobre começar certo. Quando começamos certo, mesmo pequeno, evitamos erros que custam caro lá na frente. Construímos segurança emocional, construímos disciplina, construímos confiança em nós mesmos. E o crescimento vem com o tempo. Não porque aceleramos demais, mas porque respeitamos o processo, porque fomos constantes, porque repetimos o básico bem feito. Muita gente nunca avança porque fica esperando o momento ideal. Mas quem começa com o que tem hoje já está na frente de quem só planeja. Essa estratégia simples não é um ponto final. Ela é o começo de uma nova fase da nossa vida financeira. E aqui cada conteúdo é um passo nessa construção. Nada complicado, nada fora da realidade. Se a gente continuar caminhando, ajustando, aprendendo, os resultados aparecem. Com menos ansiedade, com mais clareza e com muito mais paz. Porque prosperar não é correr atrás do dinheiro, é aprender a conduzir o caminho com consciência. Quando entendemos isso, a liberdade deixa de ser um sonho distante e passa a ser uma construção diária feita com sabedoria. Se esse conteúdo fez sentido para você, fica por aqui. Vamos juntos prosperar com consciência, sem ilusões e sem promessas vazias. Deixe seu comentário, deixe seu like e ative o sininho. Assim você ajuda esse conteúdo a alcançar mais pessoas que talvez estão exatamente nessa mesma fase. E se você sente que esse conteúdo te ajuda a enxergar o dinheiro de forma mais clara, acompanhar o canal faz toda a diferença. Aqui cada vídeo é um passo a mais nessa construção, sempre com algo simples e possível de aplicar. Lembre-se que a prosperidade não é só ter dinheiro, prosperidade é crescimento. Então fica por aqui, porque prosperar com sabedoria é um processo e caminhar junto torna tudo mais leve. Agora que montamos nossa primeira estratégia simples, o mais importante é entender que ela não é algo engessado. No próximo vídeo vamos ver como ajustar essa estratégia ao longo do tempo, sem bagunçar tudo que já construímos até aqui. Porque estratégia boa não é a que aparece no papel, é a que evolui com a gente, com a nossa realidade, com as nossas fases. Então, se inscreva no canal, porque essa construção não para, ela só amadurece. Quem tem estratégia não vive no improviso. Te espero no próximo vídeo. Até lá.